Eu sou o bom pastor. Por duas vezes, Cristo usa neste evangelho esta identificação no capítulo 10 do evangelho de São João. Eu sou o bom pastor. E aí Jesus vai dizer o que ele, como bom pastor, é capaz de fazer pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Diante do perigo, diante da ameaça, o bom pastor não foge, não abandona o rebanho, não deixa as suas ovelhas sozinhas. Ele fica, ele luta, ele defende, ele protege as suas ovelhas. De modo, irmãos e irmãs, que as ovelhas, quando estão sob os cuidados do seu bom pastor, sabe que estarão protegidas, sabe que serão defendidas, sabe que o bom pastor as guardará de todo mal e de todo perigo. Jesus Cristo aqui, inclusive, faz a comparação entre aquilo que faz o bom pastor e aquilo que faz um mercenário. O que é o mercenário? É aquela pessoa que trabalha por dinheiro apenas. Inclusive, foi nossa irmã Raíssa quem disse: Padre, o senhor vá devagar, porque um mercenário, na interpretação em Libras, é o homem que trabalha por dinheiro, não é isso? É o homem que trabalha por dinheiro. O único interesse dele é o dinheiro. O único interesse dele é receber o seu dinheiro ou o seu salário. Enquanto o interesse do pastor é o cuidado das ovelhas, é a proteção das ovelhas. E para cuidar e para proteger as ovelhas, o bom pastor é capaz de tudo, inclusive de dar a sua própria vida. E foi isto justamente o que aconteceu com Jesus. Ele se entregou, morrendo numa cruz, para salvar, para cuidar de cada um de nós, suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho. Cristo, ele se entrega, e ele diz aqui, neste trecho do Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. É Cristo quem se entrega. Cristo não é o resultado do fatalismo, do destino ou do poder do Império Romano. Cristo Jesus é resultado de sua obediência ao Pai até o fim. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. E aí ele vai dizer: tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de recebê-la novamente. Foi justamente isto o que aconteceu. Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição, entregou a sua vida para depois receber esta vida de volta com a sua ressurreição. Ninguém tira a minha vida. Depois, evidentemente, dos acontecimentos e dos fatos, foi que os discípulos compreenderam completamente esta palavra de Cristo: ninguém tira a minha vida, eu tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la. Depois dos eventos, depois dos acontecimentos, depois da sexta-feira da paixão, do sábado santo e do domingo da ressurreição, eles então entenderam esta palavra de Cristo. Foi ele, na sua obediência ao Pai até o fim, quem se entregou para salvar a nós, ovelhas do seu rebanho, para cuidar de nós, ovelhas do seu rebanho. Eu sou o bom pastor. E ele aqui vai dizer ainda mais: conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem. Cristo conhece a cada um de nós, em tudo aquilo que somos, em todo o nosso ser, nas nossas virtudes, nas nossas qualidades, nos nossos defeitos e nas nossas fraquezas. Quando Ele nos chama, Ele chama conhecendo quem é cada um de nós. Ele nos chama sabendo quem é cada um de nós. Por isso Ele diz: conheço as minhas ovelhas. Nós somos conhecidos por Jesus, somos amados por Jesus, protegidos por Jesus, guardados por Jesus. E Ele inclusive aqui vai dizer: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aí cabe a cada um de nós, que somos ovelhas do rebanho de Cristo, fazer por onde conhecer a Cristo. E este conhecer, irmãos e irmãs, deve ser fruto de uma convivência diária. Conhecemos a Cristo, o bom pastor, quando convivemos com Ele, quando caminhamos com Ele, quando procuramos ler os evangelhos, pois aí nós conhecemos quem é esse bom pastor de cada um de nós, quem é este Cristo que nos guarda como bom pastor. É preciso que cada um se interesse para conhecer sempre mais a pessoa de Jesus. Nunca conheceremos a Cristo completamente, estaremos sempre conhecendo cada vez mais o Senhor, porque Ele sempre nos surpreende, porque Ele sempre vem antes de nós, porque Ele sempre tem uma atitude que muitas vezes vai gerar em nós a surpresa. Mas como Ele vai agir assim? Como Ele fazer isso? Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, nos diz Jesus neste Evangelho. Se nós somos ovelhas do rebanho de Cristo, devemos então conhecer a Cristo, devemos então conhecer o Senhor, devemos então estar com Ele no dia a dia, convivendo diariamente com o Senhor. Apenas assim se conhece alguém, convivendo no dia a dia. Quando se está na fase de namoro, nas relações humanas, é cada um no seu canto. Está o namorado lá na sua casa, está a namorada lá na sua casa. No final de semana, quem sabe eles se encontram, vão ali para uma pizzaria, vão ali para um cinema, vão para uma missa, vão participar de uma celebração, mas estão se conhecendo cada um nos seus lugares. O namorado na sua casa, a namorada na sua casa. Aí com o passar do tempo, progride para o noivado, depois vem o casamento. Quando se casa, que se passa a viver todo dia com aquela pessoa, é que se vai conhecendo de fato aquela pessoa. Acordando todo dia com aquela pessoa, dormindo com ela, fazendo as refeições ao lado dela, e quanto mais o tempo passa um ao lado do outro, cada vez mais um vai conhecendo o outro, de modo que às vezes, passado um certo tempo, nem precisa mais o marido dizer para a mulher que está chateado, que está emburrado. A mulher já sabe pela cara dele, a mulher já sabe pelo andar dele. Do mesmo jeito é o marido em relação à sua mulher. Quando ela está braba, quando ela está irritada, quando está naqueles dias brabo, o homem já sabe, já tem que saber detectar. E hoje ela está braba, é bom não chegar perto dela, é bom não aperrear. Por que isso? Porque está convivendo dia a dia, e no dia a dia vai se conhecendo quem é a pessoa. No dia a dia não se pode, não se consegue esconder os defeitos, esconder as fraquezas. Na fase do namoro se esconde, na fase do namoro se esconde, porque só quer se mostrar aquilo que é bom da própria pessoa. Mas na fase do casamento não há mais o que esconder, porque já está ali no dia a dia,
compreendendo aquela pessoa, entendendo aquela pessoa. Assim, irmãos e irmãs, é a nossa relação também com Jesus. Não deve ser uma relação de namorado, se vê de vez em quando, escutar Jesus de vez em quando. Deve-se escutar diariamente, deve-se estar com Jesus diariamente, para que Ele nos conheça cada vez mais, e muito mais, nós conheçamos a Ele cada vez mais. Cristo, irmãos e irmãs, é o bom pastor, como Ele nos diz neste Evangelho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, dou a vida pelas minhas ovelhas. Mas saibamos que existe uma diferença entre o bom pastor e o pastor bom. Jesus Cristo não é um pastor bom, Jesus Cristo é o bom pastor. Qual a diferença, Padre, entre o bom pastor e o pastor bom? O pastor bom é aquele que faz tudo o que a ovelha quer. A ovelha fica solta, fica livre, faz o que ela quer, vai para onde quer, e aí o pastor deixa ela fazer o que ela quiser. Para esta ovelha, ele é um pastor bom, porque nunca contraria a vontade da ovelha. Mas Cristo não é deste pastor bom. Cristo é o bom pastor, aquele que faz o que é necessário para o melhor de nossa vida. Lembrem-se, ou se não estavam aqui, recordo o que eu disse ontem na igreja, aqui na reflexão. A gente vem para a igreja não para escutar o que a gente quer, a gente vem para a igreja para escutar o que a gente precisa. E entre aquilo que a gente quer escutar e aquilo que a gente precisa escutar, vai uma diferença muito grande. Vai uma diferença grande, porque aquilo que a gente precisa escutar, nem sempre é aquilo que nos agrada, nem sempre é aquilo que traz o sentimento de alegria para nós. Mas é aqui, na igreja, onde a gente vai escutar aquilo que a gente precisa. Nesta igreja se escuta o que precisa, não o que se quer. Se quer ir para a igreja para escutar sempre aquilo que quer, procure outra igreja, vá noutra igreja. Está cheio de igreja aí para escutar ou para dizer aquilo que você quer escutar. Aqui é proclamado aquilo que precisa ser escutado, aquilo que Cristo tem a nos dizer. Doendo, machucando, ferindo, irritando, agradando ou não, mas é a palavra de salvação, é a palavra de Cristo, é a palavra que precisamos escutar, é a palavra que deve nos incomodar, é a palavra que deve nos inquietar. Eu escutei esta palavra, como eu estou vivendo esta palavra na minha vida? A palavra me diz que é preciso conhecer a Cristo. Eu estou conhecendo a Cristo? Eu estou convivendo com Cristo? Eu estou buscando a Cristo? A palavra deve nos inquietar, a palavra deve nos incomodar também. Eu preciso me adequar a esta palavra, e não a palavra se adequar a mim. Era isso que queriam com Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de São João. Senhor, esta palavra é dura demais, estão começando a te abandonar. Jesus olhou para os apóstolos e disse: e vocês, vão ou ficam? Vocês quem decidem. Se quiserem ficar, o discurso é o mesmo, não vou mudar para agradar. Era o que Cristo estava dizendo para os seus apóstolos. E qual foi a resposta de Pedro? A quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Lembremos que quem disse isso foi aquele que um dia Cristo olhou para ele e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Será que Pedro gostou daquela palavra? Nem um pouco, mas era palavra precisa para Pedro escutar, era palavra necessária
para Pedro escutar naquele momento. Assim, irmãos e irmãs, é Cristo, o bom pastor, que cuida de cada um de nós, suas ovelhas. Inclusive, esta imagem do bom pastor, ela já era utilizada desde o Antigo Testamento. Vou ler aqui para os irmãos e irmãs um trecho do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 35, quando Deus, ele vai dizer, capítulo 34, quando ele vai dizer acerca do cuidado que ele, como bom pastor, irá fazer com as suas ovelhas. A partir do versículo 15, do capítulo 34, do profeta Ezequiel, Deus vai dizer: eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei aquela que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a destruirei, pois cuidarei do meu rebanho conforme o direito. Vejam aqui, irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, Deus revelando, ele como bom pastor, como irá apacentar as suas ovelhas. Aparece a ovelha que está perdida. Procurarei aquela que se perder. Lembremos também daquela parábola que Jesus conta no Evangelho, do pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde. O que é que o pastor faz? Deixa as 99 e vai atrás daquela única ovelha que se perdeu. Procurarei a ovelha que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar. Aquela que se perde do rebanho, o Senhor não deixa para lá, o Senhor vai atrás, o Senhor vai procurar. Aquela que se desgarrou, aquela que se perdeu do rebanho, o olhar do bom pastor está voltado para ela, vai trazê-la de volta. Curarei aquela que se machucar. Quantas vezes nós somos esta ovelha machucada na vida, que precisamos desta cura do bom pastor. Quando estivermos machucados, como ovelhas do rebanho de Cristo, ele virá para nos curar, ele virá para nos colocar em seus braços, para nos levar de volta ao rebanho. Ele virá para nos colocar em seus ombros, como é a imagem tão comum deste período também do bom pastor, o bom pastor que coloca as ovelhas nos seus ombros. Curarei a que se machucar, fortalecerei aquela que estiver fraca. Quando estivermos fracos, como ovelhas do rebanho de Cristo, peçamos que ele nos fortaleça. Deixemos que ele nos leve em seus braços. Ele é o bom pastor. Ele sabe que precisamos também, em alguns momentos de nossa vida, sermos levados em seus braços, por estarmos fracos na vida, com os problemas, com as dificuldades. Cristo, então, o bom pastor: fortalecerei a ovelha que estiver fraca. Mas o olhar do bom pastor está atento também a outro tipo de ovelha. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a destruirei, pois cuidarei do meu rebanho conforme o direito. Porque se a ovelha ficou gorda e forte, foi porque comeu a comida suficiente para todas, mas sua ambição e sua ganância comeu todo aquilo que era colocado para todo o rebanho. A essa também o pastor irá cuidar. A ovelha gorda e forte, o pastor irá também corrigi-la, irá também cuidar dela. Assim, irmãos e irmãs, olhando esta imagem do Cristo bom pastor, sintamo-nos cada um de nós como ovelhas do rebanho de Cristo. Ele cuida de nós, ele protege a cada um de nós, ele não abandona nenhum de nós, em nenhum momento de nossa vida,
seja o que for que tenhamos feito. Guardemos sempre em nossa consciência esta verdade: Ele é o meu bom pastor, não me abandonará, não me deixará sozinho. Quando estiver ferido, Ele haverá de me curar. Quando estiver cansado, Ele haverá de me colocar em seus braços. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o domingo do bom pastor, que nos faz olhar Jesus como este bom pastor que sempre cuida de nós, ovelhas do seu rebanho. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos também nós boas ovelhas do seu rebanho, conhecendo a Cristo, escutando sua voz, obedecendo a sua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que o Senhor por 2 vezes diz hoje no Evangelho: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, dou a vida pelas minhas ovelhas.